Bom dia, mulheres curadas, a paz do Senhor Jesus. Alcione com vocês em mais um momento de devocional, em mais um dia para nós estarmos aprendendo mais com a palavra do Senhor e com esse tema maravilhoso, despertando os gigantes nas casas, os nossos maridos. E hoje, minhas amadas, o nosso alvo de oração é: ore por santidade na vida do seu marido. Então, nós vamos aprender aqui, lá em 1 Coríntios 1 e 2, que nós fomos chamados para viver a santidade. Então, diz assim, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, minhas amadas, aqui fala de justamente que a igreja de Deus, de Coríntios, santificados em Cristo Jesus, foram chamados para ser santos. Então, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então, nós estamos aqui pedindo por santidade, para que Deus traga santidade à vida dos nossos maridos. E é isso que nós precisamos entender, que ser santo significa lá na palavra grega separado, ou seja, somos chamados a ser separados. Separados para quem? Para o Senhor. Então, quando Paulo estava aqui exortando a igreja de Coríntios naquele tempo, também é para o nosso dia de hoje, também é para as nossas vidas. A nossa vida hoje é uma vida tão atribulada. Trabalho, os nossos maridos trabalham, tem que buscar o alimento para prover a nossa casa, tem os cursos, tem a escola, tem as atividades sociais. Então, muitas vezes, nós não temos tido tempo para Deus. Muitas vezes os homens, como nós estamos orando aqui, não têm tido esse tempo para ir para Deus. E aí, acaba que todas essas tarefas do nosso dia a dia acabam engolindo o nosso tempo diário com o papai. E aí, minhas amadas, é aí onde vem esse afastamento. E aí acabamos que nós nos afastamos da santidade do Senhor. Acabamos perdendo e sendo engolidos com as dificuldades e esquecemos do Pai muitas vezes. Então, que nós possamos orar para que os nossos maridos possam buscar essa santidade, possam buscar esse tempo a sós com o Senhor, possam colocar em primeiro lugar, como prioridade na sua vida, o tempo com Deus. Então, que nós possamos pedir ao Senhor também perdão pelas vezes que nós não buscamos, pelas vezes que nós deixamos até os compromissos diários tirar o nosso tempo. Pedir perdão pelos nossos maridos, que muitas vezes têm esquecido de buscar o Senhor, têm esquecido de buscar essa busca constante no nosso Deus. Então, aqui fala que nós fomos separados, nós fomos chamados para ser santos. Quando nós fomos chamados para ser santos, existe uma separação. Então, existe essa separação para a santidade. Então, existe um esforço. E esse esforço, ele não é simples. Esse esforço é uma luta diária que nós estamos travando, que os nossos maridos travam diariamente, que é a carne, a luta da carne e o espírito. Então,
esse corpo que guerreia contra o espírito, não é isso? Lá em 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da impureza. Lá vai dar o exemplo, muitas vezes assim, a gente pode lembrar de José. José, ele foi assediado pela mulher de Potifar e ele fugiu. Ele não deu chance para a tentação, não é isso? Porque nossa carne é fraca. E é isso que nós precisamos orar, para que os nossos maridos também fujam da tentação e viva a santidade. Então, nós precisamos fugir dessas tentações, nós precisamos orar ao Deus para que os nossos maridos vençam as tentações. E nós só iremos vencer, eles só irão vencer essas tentações tendo esse a sós com Deus, buscando essa presença do Senhor. Então, lá em Salmo 119, ele diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, o seu caminho? Então, é observando segundo a tua palavra. Então, que os nossos maridos possam observar a palavra do Senhor e possam buscar a santidade. Lá em 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito. Nós precisamos ser santos também no nosso corpo, guardando o nosso corpo. Então, que nós possamos orar pela santidade dos maridos também, para que eles possam guardar os seus corpos para o Senhor. Lá em 1 Coríntios 9,26 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui o apóstolo Paulo também está dizendo que é justamente um esforçar. Então a gente esmurra o meu corpo, a gente precisa se esforçar para matar essa vontade da carne para pecar. Então nós precisamos orar para que o Senhor derrame santidade, sim, na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos maridos, na vida dos homens no geral. Então é isso que nós fomos chamados. Os nossos maridos foram chamados para a santidade. Então, minhas amadas, que nós possamos orar ao Senhor, para que o Senhor derrame esse compromisso, essa luta que muitas vezes todos nós temos, essa luta que os nossos maridos travam diariamente, e que eles possam viver a santidade de Cristo. Porque o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, lá em 1 Pedro 1,15, nosso Deus é santo, por isso que Ele tem nos chamado para sermos santos assim como Ele, separados, diferenciados deste mundo. Então, meus amados, vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, Deus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por esse chamado, Senhor Deus, à santidade. Pai, a santidade, Senhor Deus, é isso que nós precisamos ser santos, separados todos os dias, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que os nossos maridos, ó Deus, possam ser santos assim como o Senhor é. Possam, Deus, matar a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade do Senhor. Guarda, Senhor Deus, a vida deles, ó Pai, e que eles possam viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida, Senhor Deus, de buscar na Tua palavra diariamente, para que esses homens possam ser santos, assim como Tu és. Obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por esse chamado à santidade. Nos ajuda cada uma dessas mulheres a também sermos santos, assim como Tu és. Eu te louvo e te agradeço, Jesus. Amém.